Bom, gente, acho que a minha fala agora é uma espécie de continuidade mesmo da minha fala anterior, né? O lançamento desse livro, na verdade o livro ele é o resultado desse trabalho que nós, de algum modo, apresentamos aqui. Eu cheguei a falar um pouco, né, sobre de que forma a equipe, né, todos que estão envolvidos no observatório, ao longo da nossa experiência junto a esse trabalho, começou a produzir, né, não só o observatório começou a se apresentar, né, na verdade, como um laboratório, como a gente começou a partir disso a produzir artigos, né, a participar de congressos, a produzir aulas abertas e, como eu falei, a minha entrada no observatório se deu por conta da minha pesquisa de pós-doc, né? Então, eu já estava no final dessa pesquisa e já muito envolvida com o observatório. Foi quando eu, numa conversa, novamente, com a professora Maria Amália, que está sendo, né, devia estar aqui, professora, né? Numa conversa com a Maria Amália, falando um pouco, né, no final da minha pesquisa de pós-doc, uma pesquisa que foi financiada pela FAPESD, comecei a ter uma ideia assim, do que eu poderia fazer. Na verdade, eu tinha verba ainda de pesquisa, e tem uma questão muito importante, né, que dialoga muito com aquilo que o Guber falou, quando a gente está falando quando a gente cria uma plataforma, né, formas da gente virtualizar também, a gente tem sempre uma legenda de uma espécie de uma democratização do conhecimento, né? Ele se torna uma espécie de uma ferramenta para fazer as coisas circularem. Então, a gente também tem que tomar um certo cuidado, né? A gente viu muito na pandemia o quanto essa legenda da democratização pelo virtual também foi problemática, né? As pessoas também não conseguiam acessar, enfim. E a gente que, principalmente, a gente que estava junto, né, falou que o campo patrimonial também precisou revisitar isso, a forma como a gente acessava os grupos, tudo, enfim. E aí foi muito interessante a gente começar a pensar, isso é uma coisa que foi aparecendo especialmente na minha experiência também, né, nas disciplinas. Eu acabei dando disciplina com outras professoras, disciplinas da linha de memória e patrimônio, e a gente ouvia muito falar dessa forma também como a gente democratiza e expande essa produção de conhecimento. A gente fala muito para ficar dentro de uma bolha, né? Quando a gente escreve um artigo, eu acho super importante, mas é acadêmico falando para acadêmico, pesquisador falando para pesquisador, né? E acho que é uma coisa muito interessante quando a gente começa a falar dos projetos de extensão, né? E no campo patrimonial, quando a gente começa a falar, né, desse material que envolve a própria educação patrimonial. A professora Adriana Russi é uma pessoa que atua já há muito tempo nisso, né? Acho que aqui dentro da memória e patrimônio, talvez seja a pessoa que mais tenha conhecimento em relação a essa questão que envolve a educação patrimonial. No ano passado, ela deu essa disciplina junto comigo, com a Bianca, e ela deu uma aula maravilhosa, que eu acho que nesse semestre, né, a Adriana provavelmente vai repetir essa experiência, de falar dessa experiência dela. E quanto isso demanda da gente a entrada num campo, num conhecimento que para nós aqui acadêmicos é realmente, pelo menos para mim, eu vou falar dessa minha experiência junto à produção de uma cartilha, eu falo, não tinha a menor ideia de nem como começar, né? Então a ideia é boa, quando a Maria Amália traz essa ideia para mim, eu falo, Maria Amália, isso é maravilhoso, porém eu não sei, eu preciso, né, de uma articulação com uma pessoa que tenha efetivamente esse conhecimento, porque a ideia era de transpor, né? Essa minha experiência, de algum modo, né, voltando, né, tinha todo um recorte. Vocês viram a dimensão da página, são muitas temáticas que, por sua vez, dialogam entre elas, de algum modo, muitos, né? Eu falo que a página é quase que uma espécie de um território, né? Porque esses patrimônios, de alguma forma, dialogam. Mas, novamente, eu queria algo que partisse também da minha própria experiência de pesquisa. Então, novamente, eu revisito, né, tinha que fazer um recorte, né, quais seriam as páginas que seriam a estrutura desse material. Né? Novamente, as páginas vinculadas ao universo do samba. Né? Então, mesmo assim, era muito complexo, porque eu falava como é que eu vou trabalhar e produzir uma cartilha. E aí, novamente, Maria Amália não só dá a ideia, como indica a Raide, que foi minha grande parceira nesse trabalho, né? Que é uma aluna do PPGMS, ela está cursando doutorado, depois ela vai falar um pouco mais, né, da trajetória dela. E foi assim, gente, maravilhosa, foi uma experiência muito bacana mesmo. Nos conhecemos depois do livro pronto, porque todo o diálogo se deu também de forma remota, a gente aprendeu a fazer isso, né, gente?
E foi muito bacana porque eu falei, olha, Raide, eu preciso, a ideia já tem um recorte do que eu quero, eu estruturei mais ou menos, mandei material, uma estrutura do que quais seriam os temas que deveriam estar presentes, né, nesse trabalho e quais seriam o material fundamental, mas eu acho assim, mais interessante foi trabalhar com uma pessoa que tinha um conhecimento pedagógico e sabia fazer isso, e eu brinco, assim, não é mágica porque foi muito trabalho, mas era muito bacana para mim ver aquilo sendo traduzido para uma linguagem mais lúdica e todo aquele conhecimento, aquela coisa que envolvia, né, artigo científico se transformando numa cruzadinha, né? Isso é muito bacana, gente. Isso, né, envolve realmente um conhecimento de alguém que já atua nisso e foi muito bacana acompanhar. E aí eu falo um pouco, né, na minha fala anterior, eu falei o quanto foi para mim importante, né, acompanhar a produção dessas páginas, que foram essas 3 páginas principais aí que eu já falei, da composição dessas páginas. Mas aí eu acho que entro num outro processo que eu vou brincar aqui, quase etnográfico, de acompanhar uma pessoa que efetivamente estava visitando a página para produzir um outro material. Então acompanhar o usuário. E era isso. Era a Raide, né, mandando mensagem para mim, falando, não, eu estou entrando, eu vi um vídeo, mas acho que o outro vídeo pode ser melhor, né? E como que a gente ia configurando um material que envolvia conceitos, categorias, né? A gente está falando, como é que vai explicar, né? Como é que traduz o que é cultura, o que é território, o que a gente está chamando de diversidade cultural para crianças, né? Na verdade, nem a mãe aqui, todo mundo é criança, mentira. De 10 a 14 anos, né? Para um público específico e sem perder toda a riqueza daquele conteúdo, né? E as escolhas dos vídeos, e como a Raide foi, na verdade, né, nessa fala muito bacana, nesse diálogo muito interessante e nessa troca. E foi muito bacana acompanhar uma pessoa, um usuário da página, efetivamente. Entrou com um objetivo na página para produzir um material, porque até então éramos nós ali acompanhando os bastidores da construção da página. E naquele momento era acompanhando o trabalho de um usuário, né? Então, acho que eu não vou me estender muito, eu quero que a Raide fale um pouquinho. Depois a gente pode abrir a cartilha, isso é muito importante também a gente pensar, né? Inicialmente, até pela verba que eu ainda tinha, né, para esse trabalho vinculado ao meu pós-doc, né? E era, na verdade, um trabalho que acaba se transformando num trabalho de extensão também, é uma forma da gente abrir os muros da universidade, né? E, inicialmente, foi projetado para ser um livro, né, digital, né, um trabalho, e a gente conseguiu, né, para esse evento, imprimir alguns exemplares, e eu tenho certeza que foi emocionante para todos nós aqui, tocar no livro essa materialidade. Gente, eu estou falando porque eu sou casada com um produtor gráfico, ele insiste, ele milita, né, pela materialidade do livro, e faz sentido, gente, vale a pena, porque ficou muito bacana mesmo, vai circular, né, então, mesmo aqueles que não, nós conseguimos poucos exemplares, mas quem não vai ter acesso ao exemplar, né, físico, enfim, eu peço para que depois entrem na página, ele está disponível na página do evento, né, foi uma ideia do Guga, uma ideia maravilhosa da gente colocar na página. Por favor, acessem, né, e é isso, a gente está aberto a críticas, a sugestões. Qualquer crítica, qualquer sugestão, nós temos o e-mail do observatório, mandem para a gente, porque essa é uma primeira experiência, mas eu tenho certeza que foi, assim, uma ótima experiência que muita gente, a gente foi circulando, deixando as escolas, né? Eu tenho uma filha de 11 anos, deixei com as professoras, todo mundo gostou, e muitas ideias surgiram desse primeiro trabalho quase ensaístico, mas eu tenho certeza que foi muito legal para todos os envolvidos, né? É isso, gente. Acessem e a gente vai querer a opinião de vocês depois, tá bom? Vou passar para a Raide. Obrigada. Olá, boa tarde a todos. Gostaria de agradecer aqui o convite, né, para falar aqui sobre o trabalho, agradecer a professora Regina, a Sabrina, e realmente foi assim, um trabalho bem interessante, foi uma correria, né, que estava ali final de ano,
Aí a Sabrina, não, você precisa de assim, um mês, 2 vezes. Eu falei, olha, vamos lá, porque são várias etapas, né? Esse trabalho teve várias etapas. Primeiro foi a etapa de realmente entrar no observatório, né, no site, e ali conhecer, né? Porque eu não sou da equipe do observatório, então eu tive que me familiarizar ali com o conteúdo, e aí assistir. A Sabrina falou, olha, quero trabalhar essas páginas, e aí dá uma olhada nos vídeos, né? Eu falei, olha, Sabrina, vamos criar aqui alguns critérios, né, sobre os vídeos que a gente vai indicar, porque tem critério de duração, que criança não assiste vídeo muito grande, tem critério da linguagem, né, como o vídeo qual linguagem está sendo usada. E aí, depois da seleção dos vídeos, vamos trabalhar esse material, e aí sim pensar no que falar, porque o vídeo, ele está ali falando a mensagem dele, né? Mas ele está falando a mensagem dele dentro de um contexto, do contexto do patrimônio, do contexto da cultura, do contexto da memória, né? Então, de como chamar a atenção, não é nem chamar a atenção, despertar o interesse daquela criança, né? E primeiro, assim, do professor também. A cartilha, ela tem essa dupla jogada, porque para ela chegar na criança, você tem que ter despertado o interesse do professor. Então, assim, a linguagem, ela é uma linguagem acessível, mas não é uma linguagem infantil, porque é o professor, né, que vai ler, mas ela também traz ali, eu acredito que é isso, né, o exercício de fazer a pessoa se envolver com o que ela está vendo. Então, o tempo todo, né, puxando, o que você pensa sobre isso? As perguntas, os exercícios são muito em forma de debate, né, para o professor e para a criança se envolver ali com aquele tema, né? Então, vamos falar sobre patrimônio. Traz alguma coisa que você acha que representa a sua família. Vamos conversar sobre isso. E eu acho que é muito, assim, esse trabalho com a Sabrina, né, foi muito interessante, porque ela aí pegava o texto, aí mandava o texto para ela, nossa, eu não pensaria em escrever dessa forma. É muito difícil. Muito já engessado. Aí, às vezes, assim, não, mas eu quero usar esse vídeo, mas esse tá com a linguagem, assim, que a criança vai entender o final. Então, foi uma troca muito legal, né? Porque tem a questão toda do saber de quem fez, né? De quem estava ali por trás daquelas pesquisas todas. E aí tem esse exercício, assim, de tentar tornar aquilo acessível, né? Como você falou aqui, o Guga também falou, uma linguagem acessível, né? Não adianta estar na internet ou fazer um livro que a pessoa que é o público-alvo não vai entender, né? Então, foi um trabalho bem interessante. Eu, assim, estou curiosa para quando você começar a receber aí os comentários, né? As sugestões e tal. Eu acho que é isso, gente. Eu acho que tem questões bem legais. Eu estava ouvindo a Raíssa falar e também uma coisa, quando a gente está falando de um livro, né, a Raíssa tem toda uma equipe dela, inclusive que envolve, né, revisores, ilustradores. E eu me recordo muito da página, quando a gente foi fazer a ilustração da Pequena África Paulistana. Porque o ilustrador, sobre as outras páginas, ele tinha uma espécie de conhecimento, um ilustrador aqui do Rio, e quando chegou na página, na ilustração da Pequena África Paulistana, não sei. E eu me lembro, eu trocando mensagens com a Raige, e eu falei, eu acho que tem um vídeo que o Tadeu, né, que é o pesquisador que assina a página, sugere, manda para o ilustrador, e aí a gente vai vendo o potencial realmente desse material. Porque a partir de um vídeo, de uma narrativa, que ele cria a ilustração, eu ainda mandar para o Tadeu e falar, Tadeu, veja se a Casa Verde está representada. Né? E ele fala, tá legal, tá muito bacana, né? Devolve, eu falo, Raidius, quem tem que autorizar é o Tadeu, no final das contas, né? E é muito bacana pensar, né, como realmente esse conteúdo que compõe a página do Observatório está atingindo, né, chegou no ilustrador e impulsionou a própria criação de alguém que efetivamente não conhecia. Né? Então isso também é uma coisa muito legal. Né? Eu lembro dessas experiências e o quanto foi realmente uma experiência muito bacana essa nossa
troca, né, Raid? Muito bom pra gente pensar. Sim, essa questão, né, da visualidade, né? Por coincidência, não foi assim que eu conheci ele, mas esse ilustrador ele trabalha no Rio Patrimônio da Humanidade. Mas não foi assim que eu conheci ele, eu segui ele do Instagram, porque ele já tinha feito uma tirinha sobre o Parque Santo Marcos, onde eu trabalhei, e aí eu gostei assim, do traço dele, a gente ficou conversando. Né? E aí o trabalho com ele era esse, porque primeiro eu tinha chamado, olha, em cima da hora não precisa de tantas gravuras, mas eu vou tirar prints do vídeo e te enviar, você só vai traduzir ali para o desenho. E aí essa da Casa Verde, da Pequena África Paulistana, foi diferente, porque eu falei, olha, eu vou ter que quebrar minha promessa com você, que eu falei que ia te dar um print, não vou poder te dar um print, a gente vai ter que se inspirar nesse vídeo aqui para colher ali elementos, né, que representassem ali o local e tal, e ele também curtiu muito o trabalho, apesar de que ficava indo e voltando, não, pode ser aqui maior, não, mais. Ele curtiu muito o trabalho também, porque também é uma pessoa ali ligada, né, à cultura e tal, acho que faz essa diferença, né. E a capa também, que a gente ficou na dúvida, né, poxa, será que é muito elemento para uma capa tão pequena? E acho que é isso, você organizar, não só no texto, né, mas também visualmente, aquelas informações e tal. E essa sensação também de que é uma publicação do observatório, né? Então, assim, tomei cuidado para usar a mesma paleta de cores, né? O símbolozinho, e acho que foi isso. Eu quero fazer um comentário, assim, na verdade, como disse anteriormente, né, eu vi uma verba muito pequena, né, então Sabrina e Raid fizeram para ser na plataforma digital. Mas, assim, como nós somos dadivosas, né, Sabrina? A Sabrina conseguiu com o marido dela, que é produtor gráfico, que estava trabalhando numa publicação e tinha uma sobra de papel em São Paulo, e ela falou assim, vamos tentar imprimir pelo menos para os palestrantes. E aí ele conseguiu então um presente do marido da Sabrina, que fez 50 só para os palestrantes. Eu peço desculpas a vocês que assim, não vão ter o impresso, mas nós vamos tentar mais verba da FAPERJ, do CNPq, para tentar ver se a gente consegue aí imprimir, porque realmente é outra coisa assim, você pegar, mexer, né, no livro. Agora, eu queria chamar também a atenção assim, que assim, a ideia de observando patrimônios, culturas e territórios, né, nós temos trabalhado muito com essa categoria aí dos territórios, né? Então, ancorar patrimônios, culturas nos territórios, porque eu acho que tem uma luta política aí para empreender, né, que é essa questão de combate ao racismo, né, assim, de estimular a diversidade cultural, né, assim, e o quanto que é importante, né, que as crianças, né, comecem a entrar em contato com essa diversidade toda que tem nos territórios, né? Então, a gente vê assim no estado do Rio, né, assim, muitas vezes tem essas manifestações culturais todas e tal, e a criança está ali numa família, às vezes aí de classe média e tal, que não tem menor contato com nenhuma dessas manifestações. Então, o livro também traz isso, né, essas referências culturais diversificadas no nosso território, né? Então, a ideia da educação patrimonial, o patrimônio vai além da questão apenas da memória, da cultura, né? Eu acho que ela tem uma função política, né, assim, de combate, né, a racismo, a extrema-direita, essas narrativas, né, assim, equivocadas e duras, né? Então, assim, o livro aparece, por exemplo, assim, detalhes que a gente passa despercebido, por exemplo, nomes que são nomes indígenas, né? Então tem uma hora que parece assim, jacaré, nome indígena, asiático, europeu. Aí você tem que responder, jacaré é indígena.
o alimento, a farofa é indígena, a lasanha é europeia. Né? Então, são, às vezes, coisas pequenas, mas é nisso que você vai entender, assim, que aí tem lá o miojo, é asiático, e dentro da linguagem da criança, do universo da criança. Né? Então, ela vai entendendo que nós temos essa diversidade toda, né? Tanto nas palavras, quanto nos alimentos, e assim, tudo que nos circunda. Né? Então, parabéns às duas, assim, foi, assim, eu acho que é um novo passo importante aí no nosso observatório. Né? Obrigada, gente.